Você sabe como deve agir quando seu filho cai e bate a cabeça? Eu sou a doutora Ana Carolina, sou médica pediatra do Criando Sem Crise e vim te falar hoje o que você deve fazer se isso acontecer na sua casa. Definitivamente, batidas de cabeça são um dos principais motivos de procura, seja pronto-socorro, seja de ligar para o médico ou ir a um consultório de pediatria, não só no Brasil, mas como na maioria dos países do mundo. E não é sem razão de ser. Nós sabemos que mesmo em países desenvolvidos como nos Estados Unidos, aproximadamente 2.000 crianças morrem por ano por conta de batidas de cabeça. E aqui no Brasil, apesar de não termos dados tão precisos, sabemos que é sim a principal causa de morte em crianças maiores do que 5 anos de idade. Então, eu entendo completamente você, mãe ou pai ou cuidador de crianças, ficar preocupado quando vê o seu filho bater a cabeça. Mas, felizmente, a grande maioria dos acidentes, que são esses que acontecem corriqueiramente na nossa casa ou ainda aqui na rua, são acidentes leves, com mecanismo de traumas, que nós chamamos, e eu vou explicar melhor para vocês, leves e que não vão trazer maiores consequências, que não vão levar a um desfecho tão horroroso quanto esse que eu estou aqui falando, tá bom? Então, o que é importante você saber? É importante saber reconhecer quando que o acidente foi leve ou não, para saber então se você deve correr ao pronto-socorro ou se você pode observar essa criança em casa por um tempo e reconhecer sinais de alarme para levar ao médico se necessário. Então, vamos começar falando do mais grave. Quais seriam os mecanismos de trauma que nós chamamos no mundo médico, né? Mas assim, as causas dessa batida de cabeça que são graves e que aí é indiscutível. Essa criança precisa ser levada ao pronto-socorro imediatamente para uma avaliação. Bom, então a gente pode pensar aqui nos acidentes mais graves, como acidentes de carro em que alguém morreu dentro do veículo, ainda que a criança estivesse ali adequadamente, né, usando o cinto ou estivesse na cadeirinha. Os capotamentos, os atropelamentos, né? Se a criança estava andando na rua ou andando de bicicleta, skate, sem que estivesse usando o capacete, por isso que é muito importante prevenir. O arremesso de objetos pesados sobre a cabeça da criança. Então, eu já vi acontecer criança, por exemplo, que internou na nossa UTI, porque um portão de ferro de carro, ele desarrolhou e caiu em cima da cabeça da criança. Ou então, aí é muito azar, mas uma criança que estava brincando embaixo de um prédio e algum objeto caiu de um andar mais alto diretamente sobre a cabeça da criança. Já vimos acontecer também, para vocês ficarem espertos em casa, criança que estava engatinhando, enroscou em algum fio e uma televisão muito pesada caiu em cima da cabeça dessa criança. E por último, a altura também faz diferença de uma queda. Então, para as crianças menores do que 2 anos, quedas de uma altura maior do que 90 centímetros, então a partir de 1 metro, são mecanismos de trauma importante. E para as crianças maiores do que 2 anos de idade, a altura de 1,5 metro. Em todos esses casos que eu falei, não tem discussão. Essa criança precisa sim ir ao pronto-socorro para ser avaliada por um médico. E a partir daí, as medidas cabíveis, né, de acordo com cada caso, serão tomadas. Ah, doutora, mas graças a Deus não foi isso que aconteceu com meu filho. Ele tá nessa fase, né, tá aprendendo a andar, então perde muito equilíbrio, tá andando ali, tentando dar os primeiros passinhos e pumba, cai para trás. Que é o que é mais comum, que é o que a gente vê mais acontecer dentro da casa das pessoas e que, pelo menos a primeira vez que acontece, tende a deixar os pais muito preocupados. A boa notícia é que esse tipo de mecanismo em que a criança cai do que chamamos da própria altura, ou seja, ela caiu da altura em que ela está, a altura dela, ela não caiu de cima de um objeto, não foi nada que caiu sobre a cabeça dela ou com uma grande velocidade. Esses serão mecanismos de trauma leve e dificilmente irão ter alguma consequência mais grave, irão causar algum sangramento dentro da cabeça ou outra consequência mais grave. Mas é claro que eventualmente isso pode vir a acontecer. Então, o mais importante nesses casos é saber o que observar. Quais são os sinais de alarme que vocês, pais, devem ficar atentos em casa e, caso perceba a presença de algum deles,
aí sim levar essa criança ao médico ou ao pronto-socorro para que ela possa ser adequadamente avaliada. Então vamos lá, vamos ver quais são esses sinais? Bom, são basicamente então 5 sinais que nós devemos prestar atenção. O primeiro sinal é uma dor intensa, que não melhora com o uso de remédios comuns. Então, pais, é claro que na hora que a criança cai, é normal ela ficar ali um pouco assustada, chorar, sentir dor, né? Especialmente quando forma um galo. Se formou galo, você pode colocar o gelo ali no local do galo e tentar acalmar essa criança. Se mesmo depois de passado um tempo você perceber que ela tá com dor, tá enjoadinha, tá incomodada, você pode usar uma medicação, que já seja uma medicação que você esteja acostumada a usar para dor, que seu pediatra já tenha te informado a dose correta. E observe como ela fica. Se note que mesmo assim, se é uma criança maior, ela continua queixando de dor de cabeça. E se é uma criança menor que ainda não sabe falar, mas você percebe que ela leva muita mãozinha à cabeça, tá mais chorosa, mais irritada do que o habitual, é sim de bom tom levar essa criança para ser avaliada por um médico. O segundo sinal, que é o que as pessoas comentam mais por aí, é a questão dos vômitos. Também é normal que às vezes ele na hora do estresse, né, na hora do susto, quando a criança cai, bate a cabeça, chora, muitas vezes a gente vai socorrer a criança, a gente começa a chorar também, se desespera. Então pode ser que a criança venha apresentar um episódio de vômito nesse momento, ou então a primeira vez que ela vai comer depois de ter batido, ainda está nervosa, pode acabar vomitando. O que não é normal é que esses vômitos, né, sejam repetitivos, 2 ou mais vômitos. Nesses casos, ainda pode ser normal, mas realmente é de bom tom que o médico avalie essa criança. O terceiro sinal de alarme é caso essa criança apresente alguma alteração neurológica, como por exemplo, alguma alteração na hora de andar. Você vê que na hora que ela vai andar, ela começou a trupicar, começou a cair, ou então ela vai tentar pegar alguma coisa, parece que o bracinho não tá mexendo direito, tá saindo ali do habitual dela. Então, nesses casos, vale sim também levar essa criança para uma avaliação. Lembrando aqui, pessoal, que a questão do sono ou da irritabilidade também entram como alteração neurológica, e isso leva a uma grande dúvida por parte dos pais, que seria: devo ficar cutucando meu filho, obrigá-lo a ficar acordado para saber que está tudo bem? Bom, o que acontece? Essa observação ela deve ser feita por um período de 24 horas depois da batida de cabeça. Agora pense comigo, se durante essa madrugada inteira, né, a criança bateu ali a cabeça, era 8 horas da noite, durante a madrugada você fica cutucando ela de hora em hora para saber se ela está acordada, como você acha que ela vai estar amanhã? Ela vai estar morrendo de sono, não é mesmo? Ela vai estar cansada, ela vai estar sonolenta, ela talvez esteja um pouco mais lentificada do que o habitual dela. E aí vai ficar muito difícil de nós sabermos no dia seguinte se trata ainda de um sinal de alarme para a batida ou se é apenas devido à noite mal dormida. Então, pais, muita atenção aqui. Você não precisa ficar cutucando essa criança, você não precisa obrigá-la a ficar acordada de madrugada. Você vai deixá-la dormir normalmente e vai observar se o padrão de sono dela está dentro do que já é o habitual dessa criança. O que vocês, pais, podem e devem fazer é vocês acordarem de madrugada para observar se está tudo bem. Porque às vezes a criança pode ter vomitado à noite ou pode estar ali com dor de cabeça, gemente, desconfortável e ninguém pode perceber como o estado dessa criança. Então, os pais, os responsáveis, eles sim devem observar essa criança e ficar mais atentos. Mas o ideal é deixar a criança seguir a rotina e o padrão dela, para que justamente nós possamos perceber caso alguma coisa saia ali de dentro do esperado. O quarto sinal de alarme, eu falo que geralmente não dá muita dúvida. Então, ou é uma criança que perdeu a consciência, né, chegou a desmaiar durante o momento da batida, ou que depois, nos períodos, né, vem a desmaiar, ou tem algum tipo de convulsão, por exemplo. Aí realmente é muito grave e não tem o que esperar. Essa criança precisa ser levada ao pronto-socorro. O quinto sinal de alarme é justamente o local onde esse galo vai ser formado. Graças a Deus a gente vê que a maioria dos casos as crianças tendem a cair com a cabeça para frente, porque a cabeça do bebê é muito pesada e acaba formando algum galo aqui nessa região que nós chamamos de frontal. A natureza é muito sábia. Esse aqui é um osso muito forte, é um osso grosso e dificilmente vai haver alguma consequência maior se o hematoma é nessa região. Mas para as crianças menores do que 2 anos, principalmente,
Se o hematoma, se o galo se formar aqui perto da região das orelhas ou nessa região aqui da nuca, perto do pescoço, que no termo médico, né, é a região temporal e occipital, essa criança deve sim ser levada para avaliação, por serem zonas mais frágeis, onde existe um risco maior de que alguma coisa tenha aí acontecido. Então, de novo, galo aqui na região da frente, é só gelinho, tudo bem, vamos esperar passar, incomoda, é feio, mas não costuma trazer maiores consequências. Esperar passar é observar os 4 sinais anteriores que nós já discutimos. Agora, se realmente for um galo, crianças menores do que 2 anos, seja aqui nessa região da orelha ou atrás da nuca, essa criança precisa ser levada para um pronto-socorro. Ah, pessoal, e aqui cabe uma informação importante, tá? Crianças menores do que 3 meses, bebezinhos que porventura venham a cair do colo dos pais, ou cair da cama, ou cair de cima de um trocador, de um bebê conforto, essas sempre precisam de avaliação, tá? Isso, todos os outros sinais de alarme que nós comentamos até aqui são para crianças maiores do que 3 meses de idade. Os menores do que 3 meses, eles podem piorar muito rápido, eles têm os ossos ainda muito frágeis, muito separados, e por isso cabe sempre, absolutamente todas as vezes, uma avaliação adequada pelo médico pediatra. Bom, então esses foram, né, primeiro a gente falou dos mecanismos de trauma grave que devem sim ser avaliados, e depois nós falamos dos 5 sinais de alarmes que te indicam que você precisa levar o seu filho ao pronto-socorro. E aqui mais um detalhe, pessoal, não é para sair desenfreado, coloca a criança dentro de um carro, vai andando a 200 km por hora que nem um louco, atravessando todos os sinais vermelhos para chegar com essa criança no pronto-socorro. Como nós falamos, esses são mecanismos de trauma leve, então as coisas podem ser feitas com uma calma relativa, ainda que você perceba esses sinais de alarme. Dá tempo de chegar no pronto-socorro, senão a gente fica desesperado e acaba colocando o nosso filho e a nossa vida em risco ao agir nesse momento com tanta imprudência, né? Então, lembra dos mecanismos de trauma? Acidentes de carros é um deles, é um dos principais. Então, é para manter a calma e fazer as coisas de uma forma segura. Agora, uma pergunta que eu escuto muito no consultório, eu já escutei em UTI, escutava muito em pronto-socorro quando eu trabalhava no pronto-socorro, doutora, não é melhor levar sempre? Por que eu não posso já levar meu filho, avalia, faz um exame, vê que tá tudo bem, pronto, dorme todo mundo tranquilo. Aí é que tá o problema, gente, não é tão simples assim. O que acontece? Por exemplo, o exame mais comum que as mães chegam no pronto-socorro, você vai pensar isso aí também, eu sei, ela fala assim, doutora, não dá pra fazer um raio-x para saber se tá tudo bem? A verdade é que um raio-x é um exame muito ruim para esse tipo de acidente. Ele nos informa muito poucas coisas, ele pode deixar passar acidentes graves e ele pode gerar dúvida em acidentes leves que não tem nada. Então, os guidelines, né, os protocolos mais recentes contraindicam, falam que não é para fazer raio-x de crânio em crianças que batem a cabeça. O exame indicado, quando necessário, é uma tomografia de crânio. Então você fala assim, doutora, então pronto, vamos fazer uma tomografia para todo mundo. Mas qual que é o problema de fazer tomografia em criança? A tomografia, ela usa uma quantidade de radiação muito grande. E a gente sabe que isso, a longo prazo, pode vir associada a câncer, né, nessa criança no futuro. Ela aumenta aí o risco nas crianças menores do que 2 anos de 1 para 1.500 crianças. Então a gente tem que pensar muito bem antes de pedir para fazer um exame de tomografia numa criança, principalmente as menores do que 2 anos. Além disso, tem alguns outros riscos que a gente não comenta muito, mas, por exemplo, essa criança, às vezes, a gente vai precisar fazer um medicamento sedativo para ela deixar fazer o exame. O próprio medicamento sedativo por si só pode dar alergia, ele tem os seus riscos, ele pode fazer um choque anafilático, ele pode fazer essa criança rebaixar, eu digo, ficar com o nível neurológico pior. E se é uma criança que a gente já está em dúvida do que pode estar acontecendo, fazer isso tudo nessa criança pode atrapalhar ainda mais o nosso diagnóstico ou agravar um quadro de base. Então a gente tem que saber muito bem quando indicar esse exame. Claro que quando a gente suspeita de que teve um acidente mais grave, que possa estar tendo algum sangramento, aí a gente vai correr o risco e vai fazer o exame. Mas a grande maioria das crianças não vai precisar desse exame ser feito, não vai precisar correr esse risco. Fora todo o estresse que gera, porque a primeira vez que a criança cai e bate a cabeça, eu entendo a preocupação que gera. Mas agora imagine, depois que essa criança já está andando, quanto de vezes isso não pode vir a acontecer, né? Dela tropeçar ali, ter uma batidinha de cabeça que não forma galo, que não forma nada.
Imagina o estresse de toda vez precisar correr para um pronto-socorro, enfrentar a fila, ficar no meio de um tanto de pessoas doentes, com vírus, muitas vezes doenças graves. Imagina o estresse que isso vai causar, né, em toda a família e até muitas vezes o gasto econômico se todas as vezes a gente precisar procurar um pronto-socorro. Por isso, parabéns por você que está aqui vendo esse vídeo, que está procurando se informar, que veio atrás de informações de qualidade e confiável, para que você saiba efetivamente o que você deve fazer, quando você deve correr ao pronto-socorro ou não, e para que você tenha tranquilidade de observar o seu filho em casa quando o estado dele permitir. Eu te garanto que se você seguir todas essas orientações, vai ficar tudo bem. Gostou desse conteúdo? Então, se quiser ver outros vídeos como esse, é só seguir a gente aqui no canal, ative o sininho para você saber quando a gente lançou um vídeo novo e indique para outras mamães, papais, avós, avós, tios e cuidadores que possam estar interessados nesse conteúdo para que eles também tenham mais segurança na hora de cuidar dos nossos pequenos.